Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está nos acompanhando na nossa disciplina de Metodologia Científica e História da Ciência, ofertada pela Faculdade de Ciências Biológicas da UFPA. Nós vamos iniciar agora a nossa sessão de dicas de redação científica. Então, a gente vai ver, a partir da aula de hoje, não só recapitular aqueles conceitos de ciência, de filosofia e etc., que a gente vem discutindo, como também vamos aprender um pouco sobre algumas estratégias de comunicação que são importantes para a redação científica em si. Então, hoje, a gente vai para a aula número 11, que eu intitulei de Dicas de Redação do Título, Resumo e da Introdução. Vamos lá? Então, vamos começar recapitulando o que vimos na nossa última aula. Na última aula, a gente falou um pouco sobre o que precisamos para estabelecer o objetivo da nossa pesquisa. Vimos que a curiosidade é o principal. Então, tudo inicia com a curiosidade para a gente poder fazer nossas perguntas. E logo em seguida, a gente falou um pouco sobre como classificar as pesquisas científicas usando a lógica da ciência. Então, nós vimos que existem as pesquisas de associação, de caracterização e associação com interferência. E usamos isso para facilitar o entendimento da lógica da nossa pesquisa e, consequentemente, na escrita dos nossos objetivos. Vimos, por fim, o que é o objetivo de um trabalho científico e como enxergar esse objetivo no nosso trabalho, né? Como é que fica mais fácil enxergar ele para depois redigir, então, o objetivo. Então, a gente viu algumas técnicas, algumas ideias, nem digo técnicas, né? Mas algumas ideias de como usar a lógica para escrever o seu objetivo da melhor forma possível. E finalizamos então, né, sobre o que pode influenciar no nosso objetivo de pesquisa. Então, vimos que várias etapas do processo da pesquisa em si influenciam no objetivo. Quando a gente idealiza e escreve o nosso projeto, óbvio, nós temos algumas ideias em mente, alguns objetivos em mente, mas ao longo do desenvolvimento do nosso trabalho, as coisas vão mudando e a gente precisa ajustar os nossos objetivos no final das contas. Então, especialmente quando a gente fala de objetivo geral e objetivos específicos, que nós também tentamos definir isso na nossa aula. Tá? Então, na aula de hoje, a gente vai introduzir falando um pouco sobre o que tem mudado na redação científica de uma forma mundial. E como isso impacta na redação científica atualmente também. Vamos ver o que é o título, qual é a função desse título e algumas dicas do que fazer e do que evitar. Eu sempre gosto de dizer que são dicas, não são regras nem normas de como escrever o título. Passaremos para o resumo, especialmente o resumo de artigos científicos e até de TCCs, poderíamos dizer, e a função no artigo, e algumas dicas de como fazer um resumo criativo. Passaremos para como escrever a introdução, afinal, né? Então, tem algumas dicas bem interessantes quando a gente fala de artigo, especialmente, de como deixar essa introdução curta, clara, objetiva e mais direta. E usando especialmente, então, a lógica da pesquisa. Então, a aula anterior é extremamente importante para que a gente entendesse essas lógicas das pesquisas e tudo isso vai auxiliar e direcionar um pouco na forma como nós vamos fazer ou vamos escrever o nosso trabalho também. E a gente finaliza com algumas dicas de introdução. Então, vamos lá? Eu trouxe aqui, então, 4 pontos para a gente discutir e conversar sobre o que tem mudado na redação científica de uma forma geral. Então, a gente começa falando sobre o ambiente de publicação. Então, hoje em dia, a gente tem a internet, e o acesso da internet facilitou também com que os cientistas tivessem um acesso mais fácil aos artigos científicos de uma forma geral. Então, tudo isso aumentou vertiginosamente. Então, o número de artigos que são publicados, o número de revistas que são conhecidas e que existem em diferentes países, muitos ainda até sem tradição na ciência,
tudo isso começou a aparecer. Então, como eu gosto de dizer, antigamente, a gente, leitor, corria atrás do artigo. Então, lembrem lá das bases bibliométricas que nós vimos, né? Aquelas catálogos gigantescos que a gente ia para lá buscar e sentava horas e horas e horas correndo atrás de artigos científicos. Hoje em dia, eu costumo dizer que o artigo que corre atrás do leitor, né, devido a essa grande quantidade de revistas online, uma boa parte das revistas hoje em dia faz tudo no formato online. Então, hoje em dia também não basta publicar um artigo científico. Ele deve ser encontrado, desejado, lido e apreciado. Então, são pontos importantíssimos que a gente tem que levar em consideração quando a gente fala de artigos. Outra coisa que mudou muito foi o ambiente, né, foram os leitores. Então, os leitores, os cientistas, eles estão em maior número também atualmente. Então, todos eles muito atrelados aos computadores, à internet, computação. E por isso, isso faz com que eles sejam leitores especiais, vamos dizer, né? Leitores um pouco mais afoitos. Então, toda essa velocidade de publicação, esse excesso de informações que existe na atualidade, faz com que nós nos tornemos mais afoitos e a gente não quer perder tempo. Então, a gente quer ter a informação ali fácil, rápida, direta, da forma mais fácil possível até. Quase tudo de mão beijada. Essa é a verdade, né? E terceiro ponto, então, as revistas. Então, as revistas acabam sendo um produto desses itens que eu acabei de falar anteriormente. Então, as revistas hoje em dia também são online, elas facilitam muito mais o processo, existem diversas, o número de revistas é absurdo, e tudo isso acaba impactando também no formato das revistas, na velocidade de publicação e também no que a gente já discutiu um pouco sobre as revistas predatórias, que foram aumentando com essa comercialização da ciência também, né, que foi tudo produto também do que a gente falou anteriormente. E por último, a gente tem os artigos, né? Então, os artigos atualmente também são muito diferentes. Eles já utilizam cores, aparecem no formato digital, em PDF. Alguns fazem digital e fazem impresso. A gente pode anexar vídeos, imagens, tabelas e N outras ferramentas que a gente vai abrir mão, vai ter, na verdade, nenhum artigo, que favorecem com que eles se tornem mais atrativos muitas vezes também, né? Então, tem revista que usa o Graphical Abstract, tem revista que usa anexo de vídeos, né? Ou permite, a maioria hoje permite tudo isso, né? Então, o material suplementar acaba ficando cada vez mais comum nas revistas, que faz com que a gente consiga anexar mais informações ali. E há quem diga, alguns autores e alguns cientistas, que os artigos futuramente ganharão até um formato diferente. Quem sabe um formato de vídeo, ou então um artigo mais curto, com 2 páginas, mostrando a descoberta na essência de uma forma geral, bem mais acessível. E anexado a ele, você vai ter, talvez nos materiais suplementares ou em outras sessões, você vai ter material e métodos de forma mais detalhada, uma introdução e uma discussão muito mais trabalhada também. E o artigo tendo esse formato, alguns autores acreditam que trará, a gente vai conseguir abarcar os dois públicos, né? Tanto o cientista quanto o não cientista. E até mesmo não vai afugentar aqueles outros cientistas de outras especialidades ou de especialidades diferentes que não entendem tão bem ainda daquilo, mas que poderiam usar as ideias que estão sendo publicadas ali em suas pesquisas, né? Então, a gente sabe que essa transversalidade das áreas de conhecimento está cada vez maior e isso está cada vez mais importante. Então, depois a gente discute na nossa aula o que vocês acham desse formato, talvez em vídeo, ou desse formato mais alternativo, que permite a inclusão de informações importantes para cientistas quanto para não cientistas, tá bom? Partimos agora, então, para qual é a função do título de um trabalho científico.
Então, antigamente, né, muito tempo atrás, existiam várias, são até assim, é até engraçado, dicas que o pessoal falava, né, regrinhas para o título. A primeira coisa que eu quero colocar na cabeça de vocês é que não existem regras para a redação científica. Isso sempre vai acabar no final mudando ao longo dos anos e de acordo com a lógica do momento, né, e com as preferências dos leitores daquele momento. Então, eu sempre costumo comparar o título como uma porta de entrada para o seu trabalho científico, né? Então, por isso que eu coloquei essa imagem aqui. Ele é, então, a primeira coisa que o leitor tem contato. Só que preste bem atenção, às vezes é a última coisa que o leitor também tem contato. Porque se o leitor olha para o seu título e ele vê que não interessa para ele, ele vai simplesmente descartar aquele trabalho, não vai nem se dar o trabalho de ler nenhuma outra parte do seu artigo científico, do seu TCC, da sua dissertação e por aí vai, do seu texto. Tá? Então, a gente tem que pensar no título como um outdoor. Né? Então, aqui eu até coloquei aqui um outdoor, né? Mostrando que é ali que você vai vender o seu peixe, seu sapo, seu papagaio, ou o que for. Né? Então, é ali que você vai mostrar para que você veio. Então, claro e obviamente, o ideal é que o título ele indique logo de cara para o teu leitor qual é a novidade daquele trabalho. Então, ele tem que ser logo chamativo, criativo. Isso, é tudo isso que a gente espera de um título atualmente, mas sempre levando em consideração que nunca devemos enganar o nosso leitor. Então, é chamar o leitor, mas não enganar o leitor. Então, outra característica importante do título, né? Ele tem que indicar a generalidade do estudo. A gente tem que pensar fora da caixinha, mostrar qual é a contribuição que o nosso trabalho está trazendo para a ciência e não apenas para uma localidade. Então, vocês vão ver dicas que dizem que a gente tem que obrigatoriamente incluir o nome da cidade no título do trabalho ou as localidades. Isso muitas vezes para o título não vai ser tão importante. Né? Agora, claro, se você está trabalhando com uma certa doença em que ninguém nunca mostrou em uma certa localidade, ou então você está trabalhando com um grupo de animais em que aquela espécie só existe naquela ilha, naquela localidade. Talvez, nesses casos, o mostrar, né, a localização do estudo é algo importante. Mas, de uma forma geral, você tem que mostrar a importância do seu trabalho para a ciência de uma forma mundial. Lembrem, né, que tudo mudou e a gente quer coisas de impacto, coisas que estão ali contribuindo para o conhecimento científico de uma forma mais ampla possível. O título também, ele deve ser curto, claro e objetivo, seguindo os preceitos e a lógica da ciência. Então, quanto menor o número de caracteres que seu título tiver, melhor vai ser. Então, sempre busque remover os excessos, palavras que não vão contribuir, que não adicionam nada. Então, daqui a pouco eu vou mostrar alguns grupos de palavras que podem ser excluídas, por exemplo, do título de um trabalho científico. Sempre que você for para o seu título, busque mostrar as variáveis teóricas. Então, lembra novamente aqui, a gente voltando a falar das variáveis teóricas, tá? Então, ao invés de você colocar no seu título que você dosou metais, fumaça, produtos tóxicos, tipo de lixo, gás carbônico, você pode muito bem usar as suas variáveis teóricas de primeiro nível ou de segundo nível no seu título também, mostrando o que você veio fazer, né? Você está caracterizando destruição ambiental, ou avaliando a destruição ambiental, ou avaliando poluição e desmatamento de uma certa área, ou de um bioma, né? Então, essa questão dos biomas hoje estão trazendo muito impacto muito bom para o título dos trabalhos. Fala de Amazônia, né? Acaba sendo uma palavra-chave para a gente que mora na Amazônia, do nosso trabalho científico também. Tá? Uma palavra-chave no sentido que deve ser utilizada e explorada também. E como eu já tinha comentado anteriormente, diga não às regrinhas. Então vocês vão ver pela internet diversas regras, tem até livros de metodologia científica
falando que você tem que incluir obrigatoriamente cidade, estado e país, que título não pode incluir verbo, que deve ter o que, onde, quando e por quê, que tem que obrigatoriamente incluir o nome da espécie que você vai trabalhar, se você estiver trabalhando com espécies, né? Claro, em casos de caracterização de nova espécie e algum grupo de espécies que você trabalha, isso talvez seja necessário, mas nunca pense nisso como uma regra. Então, vá pela lógica. Se isso é importante para que o leitor entenda o seu trabalho, o título do seu trabalho, você inclui no título do seu trabalho, então. Tá bom? E evite usar termos vazios. Então, lembre-se, palavras em excesso atrapalham. Então, isso aqui é bem clássico, vocês vão ver diversos trabalhos com títulos assim. Um estudo sobre a, em busca de, observações acerca, noções de, resultado de, aspectos ou dados preliminares, né? Então, se são dados preliminares, por que foram publicados? Às vezes a gente publica em outros formatos, não em um artigo científico propriamente dito. Então, aspectos é uma palavra vaga, observações acerca não adicionam nada, né? Um estudo sobre não está adicionando nada para o seu título. Então, lembre, aqui tem que ser só aquilo que vai ser importante para o teu leitor entender o que você fez no seu trabalho e, mais importante, o que você está trazendo de novo no trabalho científico. Quando a gente for escrever, né, o nosso título, a gente pode pensar em três coisas principais para chamar a atenção do nosso leitor. Primeiro é a conclusão. Então, às vezes, a conclusão ela é extremamente importante. Você conseguiu coisas super novas, está trazendo inovações para a ciência. Vocês podem notar que a maioria dos bons trabalhos científicos apresentam de cara logo a conclusão no título. Pode ser, então, o objetivo do seu trabalho, se o seu objetivo for importante, ou o problema que você está estudando é super importante. Então, ressalte isso. Então, você sempre, na hora de escrever, coloque na balança e pese o que é mais importante do meu trabalho. São as conclusões? Se sim, foque em escrever um título que seja o que corresponda à sua conclusão, ou às suas conclusões. O objetivo do seu trabalho é o mais importante, às vezes com métodos, alguma coisa assim, então talvez isso funcione legal, comparar métodos, testar métodos, às vezes isso é importante e é legal. Ou o problema que sua pergunta de pesquisa é super importante. E aí você pode utilizar também, né? Então, algumas dúvidas bem comuns posso usar o título do meu trabalho como uma pergunta ou como a minha pergunta de pesquisa? Pode. Mas lembre-se, não vai enganar o seu leitor. Mostre para o seu leitor que você pelo menos chegou a responder essa sua pergunta ou levantar hipóteses legais, válidas e bem sustentadas para a pergunta que você está tentando responder também. E como exemplos de títulos super criativos, eu trouxe aqui, eu gosto bastante desses. Foram artigos publicados em revistas bem conceituadas, bem conhecidas, né? A gente tem esse aqui, The Current Opinion in Microbiology, Fantastic Yeasts and Where to Find Them, né? Ou seja, leveduras fantásticas e onde habitam, onde encontrá-las, se a gente fosse fazer a tradução literal. A diversidade escondida de fungos dimórficos. Então, aqui, Getting to the Bottom of the Anal Evolution. Essa também é bem interessante, né? Indo no fundo da evolução anal, fala um pouco sobre a evolução dos protostômios, diferenciação, né, de deuterostômios, né, na verdade, e por aí vai. Então, bem, também super interessante. Essa outra, olha, um anel para multiplicar todos, né? Então aqui é uma revista de física, então fala de fibras óticas e outras coisinhas interessantes, lasers e tudo mais. Esse aqui também muito legal, da minha área, né? Trouxe para mostrar.
uma análise profunda num pedaço de merda, né? Distribuição de ovos de estossoma e de ancilostomídeos em fezes humanas. Então é um trabalho assim até bem pelo título você fica assim, meu Deus, né? Como é que uma revista publicou isso? Mas é até bem interessante o trabalho, mostra um pouco sobre como ocorre a distribuição dos ovos de parasitos em fezes humanas. Ele analisou diferentes porções, então isso já tinha sido feito há bastante tempo, mas ninguém nunca tinha ainda assim, tinha feito assim, né? A gente já tinha uma ideia de como ocorrer essa distribuição, mas ninguém nunca tinha testado. E aí ele fez vários testes, é até bem legal mesmo o trabalho. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia de alguns títulos de trabalho super interessantes. E agora vamos para o resumo do trabalho, né? Então, para que serve o resumo de um trabalho científico? Aqui vai ser algo muito parecido com o título, né? Então, eu coloquei ele aqui representando um segundo outdoor para o seu trabalho. Então, se a gente for ver, até o próprio revisor, quando ele recebe, o editor, quando ele recebe o trabalho científico para avaliar na revista, ele começa pelo título e muitas vezes ele vai para a carta de apresentação que a gente faz e depois ele vai para o resumo daquele trabalho. É a mesma sequência lógica que os teus leitores vão fazer. Então, no resumo de um artigo científico, especialmente, que é aquele que eu chamo de acompanhado, né, o sozinho acompanhado que a gente comentou na última aula, eu gosto de usá-lo como se fosse também um segundo, uma segunda ferramenta de comunicação para que você consiga fazer o seu leitor se interessar pelo seu trabalho. Então, tem que seguir os mesmos preceitos lógicos da ciência. Curto, claro e objetivo. Então, tem algumas diquinhas que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. E você também pode usar a lógica da situação para escrever o seu resumo. Então, tem os resumos que eu já conversei com vocês, que eu chamo de resumo sozinho, que são os resumos de congresso, os resumos expandidos, né? Então, esse resumo ele vai ser uma microimagem do seu trabalho, vai ser bem pequenininho, vai ter ali introdução, material e métodos, resultados e às vezes a discussão, que a gente já conversou sobre isso. Enquanto que o resumo que eu chamo de acompanhado ou dependente é aquele que vai com um texto anexado a ele. Então você pode muito bem usar essa lógica na hora de escrever o seu trabalho. Se você tem um resumo sozinho, ou seja, um resumo que o leitor só tem acesso a ele, você tem que deixar ele o mais completo possível. Ele tem que entender o seu problema, qual era o seu objetivo, como você respondeu a sua pergunta, né? Ou seja, como você chegou aos seus resultados e às suas conclusões. Né? Então, tudo isso é super importante. Já nesse resumo acompanhado, a gente pode ser um pouquinho mais criativo. Você não precisa transformar o seu trabalho científico numa miniatura do seu texto principal. Você pode muito bem aqui nesse momento usar como eu falei, como um segundo outdoor para o seu trabalho. Então então no resumo sozinho você vai apresentar a problemática, seu objetivo, o delineamento, ou seja, como você fez, seus principais resultados e suas conclusões ou sua principal conclusão. Então, resumindo, o resumo. Essas são as principais componentes desse resumo que eu chamo de sozinho. Já no resumo acompanhado, seja criativo. Né? Então, vai ser um resumo livre, sem regras. Não tem obrigatoriamente uma sequência de apresentação, mas você pode seguir uma sequência, apresentar sua problemática e seu objetivo, finalizando com seus achados, suas conclusões, que são o âmago do seu trabalho científico, vão ser as suas conclusões. Né? E lembre sempre da função do seu resumo, que ele vai ser, então, um segundo outdoor, vai ser uma estratégia para fazer com que o seu leitor se interesse pelo seu trabalho científico. E aí ele continue lendo, né? Então, esse resumo acompanhado, que eu chamo, né? Evite ele de fazer ele como se fosse uma miniatura do seu trabalho, do seu artigo, do seu trabalho principal.
Então, o que eu chamo de miniatura, né? Você tem aqui uma introdução, né, do seu trabalho, métodos, métodos, resultados e discussão. E aí, quando você vai escrever seu resumo, você vai pegando, copiando e colando fragmentos da sua justificativa, da sua introdução, o seu objetivo na íntegra, o delineamento, você coloca ali fragmentos, às vezes, né, copia e cola. Já fiz isso bastante, a gente podem até procurar alguns trabalhos nossos lá no laboratório. Resultados e discussão. Então, geralmente é o que a maioria das pessoas fazem. Tá? Mas lembre-se que o resumo ele tem que ser criativo. E como fazer esse resumo criativo? Né? Pense fora da caixinha. Trouxe aqui uma dica que o próprio Gilson Volpato ele apresenta no livro dele, né, em 2019, que a gente tem usado bastante nas nossas aulas. Você começa redigindo seus principais resultados. E os teus resultados então, esse resultado vai ser a segunda frase do seu texto. Então, mesmo exemplo, um exemplo também retirado do livro do Gilson. No presente trabalho, nós observamos que 100 mg de maçãs frescas apresentam atividade antioxidante equivalente a 1.500 mg de vitamina C e que extratos de maçã podem inibir crescimento de células provenientes de câncer de intestino e fígado in vitro, em um efeito dose dependente. Então, depois que você escreveu seus resultados, ou seja, está fazendo ali aquela apresentação breve do que você encontrou principalmente, pense na última frase do seu texto, do seu resumo, que vão ser as suas principais generalizações. O que eu encontrei? Então, olha, nossos resultados indicam que antioxidantes naturais de frutas frescas podem ser mais eficientes do que suplementos alimentares. Olha que conclusão interessante que esses autores chegaram. E por último, você vai redigir uma frase que vai ajudar o leitor a entender os demais. Ele vai fazer aquele link entre tudo. Seria o que a gente chama da problematização inicial. A vitamina C é usada como suplemento na dieta devido à sua capacidade antioxidante. No entanto, altas doses, 500 mg, podem ter ação pró-oxidante em nosso organismo. E aí, no final, você vai juntar tudo e vai ter o seu resumo bem bonitinho. A vitamina C é usada como suplemento, pode ter uma capacidade antioxidante. No entanto, altas doses têm poder pró-oxidante. No presente trabalho, observamos que 100 mg, olha, ele nem apontou o objetivo dele, ele já foi direto colocando aqui o seu resultado, de maçã fresca apresenta atividade antioxidante equivalente a 1.500 mg de vitamina C e que extratos de maçã podem inibir o crescimento de células provenientes de câncer de intestino e fígado in vitro, em um efeito dose dependente. Os nossos resultados indicam que antioxidantes naturais de frutas frescas podem ser mais eficientes do que suplementos alimentares. Então, vocês notem que aqui ele conseguiu deixar o resumo claro, simples, objetivo e também está vendendo o peixe dele nesse momento, né? Passamos agora para a introdução. E aí vem aquela pergunta: o que ela deve conter? Né? O que tem? O que eu devo colocar na introdução do meu trabalho, especialmente quando a gente fala de um artigo científico? Né? Então, lembrando que estou focando principalmente nisso, mas essa lógica também pode ser aplicada para outros trabalhos. A introdução ela deve ser, então, argumentativa. Então, não vai ter uma fórmula rígida. Você, autor, deve conduzir uma conversa com o seu leitor, levando-o a entender o porquê que você desenvolveu esse trabalho. Você pode iniciar com o objetivo e depois fazer a fundamentação. Pode ser até mais ousado. Você pode apresentar a conclusão do seu trabalho ali no início ou logo no final da sua introdução. Mas, de uma forma geral, essa é a ordem aqui que você vai, então, apresentar a sua introdução do seu trabalho. Você geralmente faz uma apresentação do seu problema, mostra por que ele é importante, né? Ou seja, você fundamenta o objetivo do seu trabalho e você finaliza, então,
apresentando o objetivo. Em alguns casos, algumas revistas até gostam que você apresente ao final da sua introdução as suas hipóteses de pesquisa, sua pergunta de pesquisa, né? E aí finaliza com o objetivo ou só finaliza com as suas hipóteses, as hipóteses que você vai testar ao longo do seu trabalho científico. Então, como eu falei, acaba sendo um negócio muito flexível e você, autor, é quem vai definir como você vai escrever. Mas agora a gente vai iniciar algumas pequenas dicas sobre o que colocar na introdução de acordo com a lógica da sua pesquisa, tá bom? Então a gente começa com as pesquisas de caracterização. O que a gente tem que focar nessa introdução quando você tem um trabalho de caracterização? Por que você fez essa caracterização? A sua variável, o seu bicho, sei lá, ainda não foi caracterizado? Caracterizá-lo é fundamental para a ciência? Qual foi então, o diferencial no seu trabalho? Foi uma metodologia diferente ou foi o contexto dessa caracterização? Então, se ela foi caracterizada já com a melhor tecnologia disponível, mas o contexto é diferente, aí você tem algo interessante para apresentar, você vai trazer novas contribuições também para a ciência. Então, um exemplo, você vai caracterizar uma doença, uma doença já foi caracterizada em alemães, mas a gente não sabe se para brasileiros vai funcionar da mesma forma, se para chilenos, sul-americanos ou para asiáticos também vai funcionar da mesma forma. Então, nesses casos, a caracterização ela vai ser importante. Então, tente apresentar tudo isso na sua introdução. Por que é importante caracterizar esse animal, essa população, essa doença nessa área? Então, isso que você tem que apresentar. Quando a gente passa para pesquisas de associação, então aí você tenta responder. Por que você vai associar a variável x com a variável y? Será que x pode ser um indicador de y? Então, por que você espera que ocorra essa associação? Então, será que é apenas realmente uma associação? Será que vai ter interferência? Será que não tem um terceiro fator externo ali, a não ser essas duas variáveis, ou um terceiro fator que influencia também uma dessas variáveis? Tá? Então, tente mostrar isso na sua introdução. Então, por que você está fazendo essa associação? Por que associar isso vai ser importante? Quando você tem uma associação com interferência, você pode ainda focar no efeito, né, que essa interferência vai ter no seu trabalho, ou o possível efeito disso. Tá? Então, aí você apresenta para o leitor qual é a importância de estudar esse efeito ou esses efeitos. Por que você está esperando esse tipo de efeito? Né? Por que ele vai acontecer? E será que às vezes isso é algo da linha de pesquisa do seu laboratório, é por isso que você está fazendo, né? Então também você pode usar isso aqui nesse momento, né? E por final você também tem que apresentar o seu objetivo. E aqui quando você tem hipóteses, você pode apresentar as suas hipóteses também. Tá? Então, além de focar, né, no efeito, isso se o efeito for importante, né, na sua análise. Agora, se de repente a sua variável for mais importante, né, ou seja, às vezes no seu laboratório você trabalha com uma molécula X, né, então acaba que essa molécula é super importante. Né, aí você prefere dar um foco, mostrar primeiro, apresentar a importância dessa variável. Ou então, às vezes, é uma molécula muito importante, por exemplo, aqui na nossa região, que a gente tem o açaí. Alguém trabalha com os efeitos antioxidantes do açaí. Então, às vezes, falar sobre isso já é algo muito importante. Então, vale a pena você focar na variável nesse caso. Então, por que você escolheu essa variável? E por que você espera que essa variável cause este efeito que você está buscando testar ou conhecer no seu trabalho científico? E por final, apresente também
o seu objetivo. Então, essas são algumas dicas legais que vocês podem estar usando futuramente quando vocês forem escrever os trabalhos científicos de vocês. Uma dica bem legal de como ou de como testar se a sua introdução, né, tá boa mesmo de verdade. Você vai escrever a sua introdução, então, geralmente finalizando com a apresentação dos objetivos ou do objetivo do seu trabalho. Quando você finalizou isso aqui, essa tua introdução, você remove ali seu objetivo e dá para uma terceira pessoa ler, alguém, um colega do laboratório, seu professor. Teu professor talvez não que ele saiba, né, o que você está fazendo, sabe o que você está fazendo. E aí você vai apresenta essa introdução para essa pessoa e pergunta para ela qual foi o meu objetivo, né? Pede para ela tentar adivinhar qual foi o objetivo do seu trabalho. Se ela chegar ali perto, quer dizer que a sua introdução ela está bem escrita, está bem fundamentada e fácil para apresentar ali o seu trabalho científico, tá bom? Então essa é só uma dica também super legal. E vamos para os momentos finais da nossa aula com a nossa recapitulação, com o nosso resumão da aula de hoje. Então, a gente viu hoje que a redação científica tem mudado bastante e a gente tem que ir se adequando aos poucos a essa nova realidade desse ambiente de publicação, desses novos leitores e também, claro, das revistas, né, e dos próprios artigos que vem mudando bastante. E vimos assim, então, que o título do trabalho ele é o outdoor do seu trabalho científico. Né? Ali que você vai mostrar para que você veio. Ele deve, preferencialmente, indicar logo de cara a novidade do seu estudo. Por que ele foi feito, se é tudo novo, se é o que você encontrou, né? Então, ou seja, sua principal generalização ou sua conclusão. E dei a dica de que você pode priorizar suas variáveis teóricas. Sem regras, são só dicas. Mas lembre, tente seguir a lógica da ciência. O título deve ser curto, claro e objetivo, sem excesso. O resumo, você também pode usar, né, a lógica para escrever o seu resumo, pensando naquele resumo acompanhado e no resumo sozinho. E você tem que usar, com certeza, das estratégias de comunicação para poder, então, fazer com que o seu leitor se interesse para ler o seu trabalho na íntegra. Então, nesse momento é que você vai deixar o seu leitor curioso sobre como você alcançou seus resultados. E evite, assim, que o resumo se torne uma miniatura do seu trabalho científico. Para finalizar, a gente falou da introdução. Vimos, então, que a introdução ela apresenta o problema que você está investigando. Você também fundamenta o seu objetivo ali e apresenta o seu objetivo de pesquisa. Isso especialmente de artigos. Às vezes, nos TCC, dissertações, você tem uma subseção própria para os objetivos do seu trabalho. Use a lógica e evite regras ou fórmulas mágicas. Dei algumas dicas também. Se você fez uma pesquisa de caracterização, apresente por que você precisa descrever essa variável, por que ela é tão importante assim, o que ela vai trazer de novo. Ninguém nunca viu ela dessa forma, ou utilizando essa técnica, ou se já usaram as maiores tecnologias do mundo, você vai ver, analisar ou caracterizar isso de uma ótica, sob uma ótica diferente. Nas pesquisas de associação, deixe claro por que você espera os efeitos e foque nas variáveis que podem causar tal efeito. Ou foque na variável que tem maior relação com o estudo ou com a sua linha de pesquisa, quando for o caso também. Tudo bem? Então, a gente se encontra na próxima aula.